continuamos estudando nessa parte 2 sobre a marca da besta 666 e a história de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ali descrita em Daniel, e a sua imagem. O interessante é que no livro de Jeremias, no capítulo 27, no verso 6, o rei Nabucodonosor é mostrado ali na palavra de Deus como um servo de Deus. Por quê? Bom, a resposta é simples. Ali, a Babilônia, a besta Babilônia, o rei da Babilônia, seria usado por Deus para corrigir e tratar com o povo de Israel, ou mais precisamente Judá. Então é assim que Deus trabalha. O inimigo sempre foi representado, ou na maior parte das vezes era representado por essas nações inimigas. E aqui a gente vê um ponto interessante, é que este inimigo está vindo para corrigir e para tratar do povo de Israel. Não por muito tempo, chega a hora que esse inimigo, o rei ali, a Babilônia, iria ser julgado também, porque o objetivo era também voltar à presença do Senhor, ou entrar na presença do Senhor, o próprio reino da Babilônia, o próprio rei da Babilônia que não se curvou aos sinais que Deus mostrou. A ligação entre as histórias de Daniel, ali na Babilônia, junto ao rei da Babilônia, e as bestas ali, principalmente Apocalipse 13, são imensas essas ligações. A gente vê que Judá, principalmente ali naquele momento de Daniel, tinham quebrado as leis de Deus, idolatria, e de acordo com o que estava previsto nas leis de Moisés, eles iriam sair cativos, uma nação de longe viria, que iriam subjugar aquele povo falando uma língua diferente, toda essa questão da Babilônia, interessante, essa profecia grandiosa no livro de Deuteronômio, e agora estava se cumprindo, Babilônia vindo para julgar aquele povo. Interessante também que a Babilônia era justamente o caminho contrário dali onde veio Abraão, saiu de uma terra que o Senhor mostrou, saiu de uma terra, a terra dos caldeus, para uma terra que o Senhor iria mostrar, que seria a terra de Israel. E agora o povo de Deus estava voltando para aquela terra, um caminho inverso, um caminho de inimizade. Abraão, um amigo de Deus, agora um povo saindo e indo para inimizade com Deus. É isso que a Bíblia mostra. É uma relação de amor quebrada. E a Babilônia iria julgar este povo, mas iria chegar a hora também da Babilônia de provar do cálice da ira de Deus. Então o sonho do rei, a estátua, a cabeça de ouro que era ele, mas ele vai e cria uma estátua toda de ouro. Interessante que no Apocalipse a gente vê a besta de 7 cabeças. Então toda essa imagem de um sistema onde a mentalidade humana se eleva ao nível máximo, e ao invés da operação de Deus está a operação carnal humana. Infelizmente isso acontece até no sistema religioso dos nossos dias. No livro do Apocalipse a gente vê essa imagem da besta, e Nabucodonosor cria essa imagem grandiosa, tamanho 60 por 6, tudo número 6 instrumentos musicais, onde eles deveriam se prostrar a imagem. Então a imagem besta, o homem é feito à imagem de Deus, não à imagem de animal. O instinto carnal humano é quando o animal que está dentro do homem, sem Deus, ele se eleva maior do que os propósitos de Deus. A imagem do rei, aquela própria estátua que ele construía, era a sua própria imagem, e ele se torna uma besta. Então ali era realmente a imagem da besta. O próprio 666 ali, mostrado em tipologia, em uma história que nos ajuda a entender essa imagem. A Babilônia é sempre ligada a essa elevação, algo grandioso, e o rei se eleva. E esse é o grande perigo quando a igreja, quando nós pessoalmente, individualmente, quando a igreja coletivamente se eleva, como até tem se elevado nos dias de hoje, a uma posição se achando rica, que tem tudo, que tem a presença de Deus muitas vezes sem ter plenamente como o Senhor quer.
Mas o dia chega, né, que o cálice da ira de Deus vai ser provado para ela, que está ali embriagada e dando desse cálice, dando desse vinho estranho para nações. A igreja primitiva não demoraria para ser realmente devorada, engolida por essa besta, principalmente ali o Império Romano, filosofia grega, se juntaria ao Estado. Ali começaria essa operação, período negro na história da igreja. A igreja começa a se exaltar. O lado bom, se a gente for olhar por um lado, realmente ali ela se expande, não da forma como o Senhor queria. Isso traz para os dias de hoje. Não necessariamente porque algo se expande é como Deus quer. Deus quer um crescimento também espiritual no caminho dele, alcançando os propósitos dele. A igreja vai crescendo desde aqueles tempos, mas de uma forma, né, engolida e devorada, seguindo uma imagem, um modelo que não é o propósito do Senhor. O que a gente vê é fiéis engolidos por propostas malignas que realmente não são de Deus, que se misturam com a verdade para criar algo que incha, é o famoso pão com fermento. Ele dá crescimento, mas não atinge o propósito de Deus. E aqui no verso 7 de Apocalipse 13, fala algo relativo a isso. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. O sistema religioso deste mundo, dos nossos tempos e já de há muito tempo, tem sido dominado por isso. Deus está sempre selecionando fiéis ao longo dos tempos, não precisa ser muitos, para realmente voltar às origens, à palavra de Deus. Não é algo novo que buscamos, mas é voltar aos nossos pais antigos, a fé genuína de Abraão, de Moisés, dos servos do passado. A reforma protestante vem, Lutero, até mais na frente, a Igreja Católica perde muito da força, essa besta devoradora, esse Império Romano também perde a força. Então a besta e sua imagem são mais do que um anticristo, são mais do que uma fé católica apenas. Diria que hoje o foco é na igreja protestante, inclusive. Deus está sempre nos querendo levar a um estágio maior. E a igreja mesmo, a igreja protestante, a igreja evangélica, tem se envolvido em muitas idolatrias, a idolatria do coração, a idolatria do dinheiro, a idolatria de várias coisas, a idolatria de fazer uma imagem que não espelha a imagem do nosso Criador. Isso entra dentro da religião, dentro do poder religioso. Então mesmo pessoas têm encontro com a fé, a verdade, isso leva essa grandiosidade que a fé tem atingido nos dias de hoje. O Brasil, inclusive, tem explodido a fé. Os evangélicos têm predominado, inclusive. Mas, mesmo assim, existe muito a se fazer ainda. Uma reforma é necessária e o Senhor vai galgando a passos largos, inclusive, mudanças. Pessoas vão reconhecendo a necessidade de mudanças. A aproximação da vinda de Cristo e Deus realmente selecionando um povo para Cristo, para reinar com Ele. O que a gente vê hoje nos nossos dias é ainda muito parecido com o que existiu nos tempos de Jeremias, Ezequiel. É um povo cativo, um povo idólatra, um povo que se aliou ao Egito. Para os nossos dias, as coisas do mundo entrando dentro da igreja. E verdade que muitos acabam pela explosão grandiosa da igreja, conhecendo a fé, isso é a parte boa, mas esse caminho da fé realmente, de crescimento espiritual, é muitas vezes devorado e as pessoas ficam no meio do caminho ali, em tradições, em religiões e não avançam em denominações ou abominações, eu diria até às vezes, mas não avançam para esse caminho que o Senhor quer. Então, realmente engolidos por tradições, por coisas que não deveriam fazer parte do povo de Deus, mas tudo isso está nos propósitos de Deus para o seu povo e Ele vai tratando ao decorrer do tempo com o seu povo. Vamos continuar, vamos mais ao monitor para ver mais detalhes. Voltamos a falar sobre o 666 e ligando com o Apocalipse 13, toda essa ligação
da estátua do rei da Babilônia com a marca da besta. E, mais uma vez, essa ligação da boca, da língua, né, com a Babilônia. E no Apocalipse 13 a gente vê uma boca, aqui no verso 5 de Apocalipse 13, uma boca proferindo grandes coisas e blasfêmias. Que grandes coisas são essas? Que blasfêmias são essas? Interessante, grande, tudo na Babilônia é grande. Essa mania de grandeza, de crescer para atingir ao céu e fazer um nome a si mesmo. Blasfêmias. Então a Babilônia vem lá da Torre de Babel, a confusão de línguas. E a profecia em Deuteronômio, já ali no capítulo 28, próximo de entrar na Terra Prometida, Moisés vai falar, Deus vai dizer, através de Moisés, se eles não obedecessem, se Israel não obedecesse, o que aconteceria? Uma nação de longe, cuja língua não entenderás. Questão da língua. No livro de Josué, já na entrada da Terra Prometida, a gente vê as leis e a ligação com a boca. Na verdade, aqui é só um exemplo. Essa ligação das leis com a boca a gente vê por toda a palavra de Deus. Vários outros locais, provérbios na mulher virtuosa, fala sobre essa questão da lei e a boca, a língua. Daniel, agora na Babilônia, toda a profecia é o fundo do poço ali, vamos dizer assim, as bestas. E bastante interessante os estudos que falei sobre as leis de Deuteronômio, Levítico, tudo está ali, tudo que aconteceu com o povo de Deus, com Judá, já estava ali prevista na lei. E o interessante não é só apenas isso, mas é porque o livro do Apocalipse é todo baseado nesses tópicos, ou nessas leis, nesses acontecimentos que mostram que realmente a igreja é, na verdade, a igreja no deserto, assim como Israel estava no deserto. Então a igreja hoje, infelizmente, eu não tenho como distorcer os fatos bíblicos. A igreja hoje, em geral, está cativa. É o que o livro do Apocalipse fala e a gente vai continuar vendo. Dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Então abriu sua boca em blasfêmias contra Deus. Então a boca no hebraico está ligada à lei. É a borda, a margem de algum lugar. Bastante interessante isso no livro de Juízes, que queria falar não agora, mas em outra oportunidade, falar sobre que boca é essa, porque o livro do Apocalipse está muito ligado à boca, por causa da Babilônia, né, as testemunhas, a boca que proferia blasfêmias, os 144 mil, por outro lado, já sua boca, a boca deles, já estavam ali perfeitas diante de Deus. Então tem muita ligação com a boca e o livro do Apocalipse. Então existe muita ligação. Existem muitas ligações da boca com o livro do Apocalipse, a espada, ali já no início do livro de Apocalipse, a boca da espada na verdade, o fio da espada é a boca da espada no hebraico. Então, todo o agir do Espírito Santo também. Então, a boca no hebraico, na Bíblia, está ligada às nossas ações e atitudes com o meio exterior. Eu vou falar isso, mas não nesse estudo. Então, a boca e as bestas, mais uma ligação ali com o Apocalipse, as bestas, está ligado com a boca porque elas vêm para devorar, né, engolir os dentes. Né? Então, essa questão de estar devorado ou saciados na presença do Senhor, esse tópico, esse tema do Apocalipse, muito presente. Mateus 15, por exemplo, esse contraste, bastante interessante ali o fato que aconteceu ali com Jesus, né, os fariseus ali, os religiosos ali, vocês não vão lavar as mãos e tal, toda aquela questão de comer e colocar o alimento na boca, e Jesus vai falar que não é o que entra pela boca, né, literalmente, que contamina o homem, mas o que sai dela. Por quê? Porque o que sai dela, nossas ações, nosso agir, o que está ligado ao nosso coração, é o que realmente importa para Deus. E é isso aqui o tema. Então, blasfêmia, ela vem do interior do homem, ali em Mateus 15, Jesus vai falar. A blasfêmia é o que vem do interior do homem. Toda essa ligação de Mateus 15 com o Apocalipse 13 e o Apocalipse em geral.
É lindíssimo a gente estudar esses tópicos e nos dá uma visão bastante incrível da interpretação do Apocalipse. Então, essas bestas e a Babilônia, algo no futuro, como muitos dizem, é o 666, vai vir um anticristo. Na verdade, o que a Bíblia mostra é que isso já está operando no nosso meio. No mundo de hoje, no mundo religioso também. Apocalipse 13, no verso 5. Deu-lhe poder para agir por 42 meses. Então, eu já falei sempre que fala 42 meses, ou 3,5 tempos, 3 tempos e meio, ou 42 meses, ou 1.260 dias, são tudo formas de ver a mesma coisa de forma diferente. Então, uma perspectiva diferente para a mesma coisa. 42 meses a gente pode ligar aos acampamentos de Israel no deserto. 3,5 tempos, a gente vê o ministério de Jesus, 3 tempos e meio, e ali ele foi cortado ali no meio. A gente vai falar sobre isso nas 70 semanas de Daniel. Os 3 anos e meio de Elias ali sem chover, grande ligação com o Apocalipse, a testemunha. Ele foi uma testemunha fiel, como devemos ser também. Então, os tempos da igreja. A igreja vem vivendo esses tempos. Então, 42 meses é o tempo. A igreja está passando por isso. Infelizmente, o 666 não é nada no futuro, já está acontecendo. É no futuro, mas é no presente também e já foi no passado também. É algo que está acontecendo e a gente tem que lutar. É importante a gente entender para a gente, mesmo que estiver dentro da Babilônia, vamos dizer assim, seja lá o que for, a gente vai discutir mais um pouco aqui, mas mesmo dentro dela, a gente tem que sair, né? Parece um paradoxo, um contraste, mas mesma coisa de Daniel, ele estava dentro dela fisicamente, mas fora dela, não obedecendo aquelas leis que vinham sobre ele. Então, são tempos difíceis, tempos da igreja, mas são tempos de tribulação, são tempos que o Senhor vem nos testando. Ali todo o propósito da saída do povo do Egito e ali no deserto era a tentação. Então não tem como fugir. Né? E no verso 7 agora de Apocalipse 13, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Toda essa ligação tribo, língua e nação com o livro de Daniel. Muitas vezes se fala tribo, língua e nação também no livro de Daniel. E então esse quarto animal em Daniel 7 liga muito Apocalipse 13 com Daniel 7, capítulo 7, né, as bestas ali. Então o verso é muito parecido, inclusive, esse verso do Apocalipse 13, verso 7. O quarto animal, a besta ali em Daniel 7, uma boca que falava grandes coisas. Chifres faziam guerra aos santos e prevaleceu. Então não sou eu que estou dizendo, o tempo da igreja, a igreja está, é verdade que o mal, o inimigo não vai prevalecer sobre a igreja, mas no momento ainda prevalece. Vai chegar o tempo que o reino, o tempo chega em que os santos possuíram o reino. Então, essa que é a verdade, o mal, a operação do mal, do 666, ela opera ainda muito dentro da igreja, dentro da carnalidade humana, do povo de Deus, e isso deixa cativo o povo de Deus. Eles prevalecem, o mal, não tem como fugir disso, é o que a Bíblia fala, não tem como eu fugir disso. Como a gente tem como fugir disso é olhar para a história de Daniel, seus amigos, e agir da mesma forma. Preciso entender, por isso a importância do estudo e conhecer a Bíblia, não como conhecimento meramente, mas como aplicação realmente, e saber passar por tribulações com Jesus conosco. A gente vai passar mesmo, e é aí que a gente vai passar mesmo. Quando a gente entende, é aí que a gente vai passar, porque a gente vai estar imerso em pessoas, em coisas ligadas a esse 666, como a gente vai ver, mas a gente precisa entender e saber lidar com isso de forma, até com amor, é claro, muitas vezes falando a verdade, mas sempre com amor, e assim a gente vai ser como Daniel e seus amigos. E Apocalipse 3 agora, o cordeiro falando como dragão.
A religião que tem a tradição sufocando a fé, matando a fé, muitas vezes com a semelhança de um cordeiro, quer ter a força de um cordeiro, os chifres de um cordeiro. É interessante, o cordeiro pode ter chifre, tem algumas espécies de cordeiro que tem chifre, sim. Mas ali a fala, mais uma vez a ligação com a língua, a fala, a boca, e falava como o dragão. Então, como já falei, o romanismo, se é que existe essa palavra, romanismo, a cultura romana e a cultura grega, a filosofia grega, essas coisas impregnaram a igreja, entraram ali já de muito tempo e realmente não saíram por completo. Na verdade, a igreja ainda está cheia disso. Infelizmente. E não é só o catolicismo, que eu falo abertamente, tem que falar realmente. Acho até que o foco de Deus nos dias de hoje não é nem o catolicismo. São as igrejas evangélicas mesmo. Já tem predominado, inclusive no Brasil, e esse 666, a marca da besta, está impregnada, infelizmente, nas igrejas. Essa que é a grande realidade. Eu falo isso não como para detonar alguma coisa. Existem muitas coisas boas, inclusive, igrejas, mas existe operação, existem pessoas sendo, não sei nem se eu diria convertidas, mas passam a conhecer, de alguma forma, o início ali a Deus, vamos dizer. Mas ali, eu acho que o grande problema é no deserto. Quando chega no deserto, ali pode até comer um pouco do maná, mas, como Jesus falou, come do maná, mas perece no deserto. Perece por quê? Porque há toda essa operação carnal, infelizmente. E a gente tem que entender e sair disso. Então, essa chaga mortal ali no Apocalipse 13, a gente pode ligar um fato real, pode sim, como a reforma protestante, Lutero, e como ali a Igreja Católica naquela época perdeu muito da sua força, surgiu ali a reforma protestante, algo muito bom, e a gente vem evoluindo, o povo de Deus vem evoluindo, muitas vezes descendo a ladeira de novo, mas essa chaga foi curada, mas o catolicismo voltou, continua. E, por outro lado, a igreja protestante ela tem sido imersa também em idolatria, vamos dizer assim, 666. E é isso que é a grande verdade. É uma chaga, é uma doença. Isso tudo vem ali de livros, de histórias ali de Jeremias, fala muito sobre essa doença. E Deus pode curar, é uma doença curável. Deus é claro que pode curar, mas é uma doença, uma chaga curável. Na verdade, ali só destruindo para reconstruir. Muitas vezes é o que Deus tem que fazer. E esse cordeiro falando como dragão, essa religião que muitas vezes se passa por cordeiro. Como falei, tem coisas boas. Mesmo, eu acho que até em qualquer lugar que se vá, tenho vários exemplos disso, de pessoas, inclusive próximas a mim, que conhecem a fé em vários lugares que eu, na verdade, não tenho nenhum prazer de entrar, mas existe uma operação onde a palavra de Deus é pregada, é falada, mesmo com grandes distorções, inclusive. Quem tem zero, quem tem nada, quando recebe um pouquinho, já é lucro. A questão é o seguinte, a gente vai ficar para sempre ali, a questão do crescimento. Todo esse estudo do 666 fala disso. A gente vai continuar vendo aqui crescimento. O crescimento espiritual é muito importante. A gente não chegar num ponto como Israel chegou e ficar ali parado no monte, rodando o monte, e o Senhor vai dizer, não, tem uma terra para você conquistar muito mais terra do que isso que já foi conquistado. Isso não só literalmente, isso é espiritualmente também, muita terra que a gente precisa conquistar, muita área de nossas vidas a ser conquistada. Se a gente parar, e esse é o grande problema. Essa besta de 2 chifres aqui, semelhantes ao cordeiro, falava como um dragão. Então, mais uma vez, a língua, a boca que externaliza. Então, é isso que o 666 também fala. Coração cheio, externalizando coisas carnais. Então, parece estar dentro dos planos. Muitas vezes parece estar dentro dos planos de Deus, mas age oposto ao espelho e à imagem da glória do Criador. Sempre a questão é a imagem de Deus, o alvo, o foco.
Então a besta, um espírito estranho foi dado a ela, né, para que falasse e fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, no Apocalipse a gente vê essa imagem da morte. Quem não adorar a besta, né, o espírito da besta era para que houvesse morte aos que não adorassem. E nos tempos de Daniel era a fornalha, aquela lei da fornalha. Então, nos nossos tempos, a adoração fiel e verdadeira a Deus muitas vezes vai dando lugar a uma adoração morta, nesse sentido. E, infelizmente, hoje, se a religião, eu não gosto desse termo, mas se a igreja, vamos dizer assim, não seguir, não tiver um pouco desse 666 ou muito dele, o que vai acontecer é o que a gente vê em Apocalipse 13. Não se pode comprar e vender, e vamos falar mais sobre isso. Então, essa carnalidade, a igreja já aprendeu, a cultura bíblica hoje das igrejas, inclusive, já aprendeu a imergir isso, e praticamente se hoje em dia não estiver isso, né, se você não seguir aquele modelo, muitas vezes carnal, inclusive, se a igreja não tiver uma banda de música desse jeito, muitas vezes você entra dentro de uma igreja hoje em dia, parece uma boate. Não quero dizer o que é certo e o que é errado, mas a carnalidade, ela imperou e ela está dentro das igrejas. E se não tiver essa marca, né, não se vende, não se compra, infelizmente. Mas a gente vê que ainda existe um povo separado, mesmo que pequeno, o Senhor separa um povo para se realmente crescer diante dele. Não crescer como a grande cidade, mas crescer em espírito realmente. Então o sinal da besta na mão direita e na testa. Isso aqui no verso 13 de Apocalipse 13. A mão direita está sempre ligada ao fazer, assim que a Bíblia descreve Deus tirando o povo do Egito, através de sua mão forte, a mão direita, e a testa, os olhos, o pensar, a mente do crente. E o contraste, a Bíblia fala muito desse contraste, dessa imagem, dessa marca da besta. Então, o selo, o sinal ou o nome de Deus na testa, esse é o contraste. Em vez da marca, os 144 mil, na verdade, eles têm o nome de Deus, esse selo de Deus na testa. A gente vê isso no Apocalipse capítulo 7, 9, 14, 22. E isso tudo volta para onde? Mais uma vez, volta lá para as leis e para o povo de Israel no deserto. Saindo do Egito, as leis foram colocadas ou seriam colocadas ali nas mãos e nas testas ali para o povo não esquecer. Então essa ligação para com as leis, não esquecer as leis de Deus. E ali os amigos de Daniel e Daniel seguindo perfeitamente isso. As leis ali realmente, as leis de Deus no coração deles, mesmo na Babilônia. E Deuteronômio capítulo 6, verso 8, capítulo 11, verso 18, essa questão das leis, da ligação da mão, e ali na testa, ali entre os olhos, e também o nome na testa de Arão, a santidade ao Senhor, ali no livro de Êxodo, no capítulo 28, versos 36 a 38. Toda essa ligação com o sacerdócio e com o povo em geral, para ter essas leis. E isso ainda é válido para os dias de hoje. Então, que marca é esta? Comprar e vender? Comprar e vender é cartão de crédito, é dinheiro? O que é isso? É literal? Então, o 66, esse número 6 é próximo da plenitude, o número 7, mas é número de homem, ele não alcança a plenitude. E isso que é importante. O homem foi criado na imagem de Deus no 6º dia, ali, depois vai pecar ali, vai desobedecer no Jardim do Éden, e essa imagem é o sistema financeiro já em vigor. São tudo tipologia que é verdade, pode ter a ver, e tem a ver realmente o reinado, os reinos de hoje em dia, a operação do sistema financeiro, a parte carnal, humana, isso tudo tem a ver, mas não é o foco principal, eu acredito. Sempre, claro, essa ligação do dinheiro com a carnalidade, o homem, e entra para dentro da religião também.
Então essa marca já existe em muitos. O chip gospel, até faço uma brincadeira aqui, não quero brincar muito sobre esse assunto, poderia até, mas às vezes esse chip já existe, muitos falam em chip. Ser colocado um chip na mão e na testa, esse chip já existe há muito já. Muitas pessoas, e a gente tem que evitar ter esse chip. Esse chip que muitas vezes faz a gente comprar e vender, esse comércio barato, infelizmente, de mercado gospel, né? Comprar isso, comprar aquilo, CD. Só se fala em isso. Tem um lado bom, tem muitas pessoas conhecendo, talvez não conhecendo verdadeiramente, mas tem muitas pessoas com isso, talvez tendo contato com as coisas de Deus, até de alguma certa forma conhecendo a Deus, mas essa questão, a pergunta vai sempre o quê? Que caminho é esse? Esse caminho está levando realmente a terra prometida, esse teste no deserto está operando realmente no crente, ou ele está realmente só ali conhecendo superficialmente a Deus? Então essas tradições religiosas, esses movimentos, e o que significa comprar e vender? A gente vai se aprofundar mais sobre esse tema, porque é muito importante entender o que é compra e venda. Então, como já falei até antes, os reinados tem alguma coisa literal que a gente pode ligar, é verdade. Os reinados, o sistema financeiro e político dos reinos de hoje, mas é como isso influencia o povo de Deus. Essa que é a importância que a Bíblia quer destacar. E a gente vai falar mais sobre isso. Mais alguns versos aqui no Apocalipse, no capítulo 13, versos 1 e 2, também no verso 11. E vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como boca de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. No verso 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O livro do Apocalipse, no capítulo 13, está ligado também ao capítulo 12, onde o dragão é lançado para a terra. Tem aquela questão da mulher que vai dar à luz, seu filho vai ser elevado aos céus, a morte de Cristo, a gente leva para nossas vidas também, quando nós nos convertemos, a gente fica nessa terra para ser tentados como aquela mulher, ela vai para o deserto, são 3 tempos e meio, tudo ligado aos 42 meses do Apocalipse 13. Então, essa ligação com o dragão, a mulher, o deserto, 3 tempos e meio, 42 meses, tudo isso fala dos nossos tempos de hoje.